Graça e paz, meus irmãos. Hoje, dia 23 de agosto de 2024. Agora são 4 horas e 57 minutos e fazem exatamente 16 graus na cidade de Salvador do Sul. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês fica lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Todo mundo conhece, tá? Fala da primeira multiplicação dos pães, né? E é sobre essa palavra que eu quero falar com você hoje. Tudo que você quiser multiplicar, você tem que deixar nas mãos do Senhor, definitivamente. Ele é quem multiplica as coisas na nossa vida. E essa palavra fala sobre isso. Aqui vai dizer que haviam muitas pessoas ouvindo Jesus pregar, né? E essas pessoas saíram de suas cidades, elas seguiram Jesus. E ao cair da tarde, os discípulos ficaram preocupados e disseram: Mestre, despede essas pessoas para que elas possam ir até as cidades e comprar comida. E o Senhor disse assim para eles: eles não precisam ir, deem vocês algo de comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E o Senhor disse para ele: tragam-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, era uma galera, né? E olha que interessante. Existe uma situação aqui que é a peça-chave dessa história. Os discípulos disseram para o Senhor: tudo que temos é 5 pães e 2 peixes. E o Senhor deu uma ordem a eles: traga para mim. E hoje, talvez tudo que você tenha é a sua fé. Talvez você queira ganhar os seus, mas realmente está muito difícil. E o Senhor, Ele está dizendo para você nesta manhã: traz para mim o que você tem. Porque quando nós entregamos ao Senhor tudo o que nós temos, mesmo que seja pouco, Ele multiplica. Porque nós nos disponibilizamos a entregar. E o Senhor, Ele valoriza a entrega. Essa genuinidade da entrega, sabe? Senhor, tudo que eu tenho é isso, entrega. Que nem a viúva, tudo que ela tinha era o quê? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela entregou ao profeta. E o Senhor está falando sobre isso com nós nesta manhã. Ei, só entrega a mim tudo o que tu tem. Porque o nosso tudo, por menor que seja, o Senhor, Ele multiplica. Só que para isso acontecer, veja, eles estavam conversando em uma parte. Eu penso que os discípulos chegaram pertinho e meio que cochicharam: Senhor, despede essa galera, porque já está ficando tarde, nós estamos aqui no meio do deserto e eles precisam ir às cidades para comprar comida. E o Senhor, amorosamente, calmamente, disse aos discípulos: deem vocês a eles de comer. Vocês acham que o Senhor não sabia que existia só 5 pães e 2 peixes? É claro que Ele sabia. Ao ponto de dizer os discípulos: mas nós só temos isso aqui. E Ele disse o quê? Traga a mim. E houve um movimento. Veja, Deus, Ele
gosta de pessoas que se movimentem. Como assim? Os discípulos, eles não estavam sentados olhando, dizendo: Senhor, não tenho que dar de comer para esse povo. O Senhor disse para eles: me tragam aqui o que vocês têm. Então eles, pela lógica, certo? Eles estavam aqui com Jesus e eles se locomoveram até o lugar onde estavam os pães e os peixes. Pegaram, voltaram e entregaram. Tá? Houve o quê? Um esforço. Houve um movimento da parte dos discípulos. E às vezes a gente quer que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus mude infinitas coisas, mas a gente está sentadinho no sofá olhando televisão. Veja, tudo que você quer que o Senhor transforme na tua vida, multiplique na tua vida, necessita de um esforço, entendeu? Você não vai receber as coisas de mão beijada. Não é assim que Deus trabalha. Se você estiver trabalhando para o Senhor, mesmo que você tenha muito pouco para oferecer, mas mesmo assim você está em movimento, o Senhor, Ele vai te honrar, o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Agora, o Senhor não vai dar nada pra gente acomodada. Ai, porque isso, ai, porque hoje tem culto, ai, porque tá frio, ai, porque tá calor, ai, porque não sei o quê. Ai, pelo amor de Deus, gente. Nós conseguimos o auge de botar defeito em tudo. Se tá frio é porque tá frio, se tá calor é porque tá calor. É porque tá cansado, é porque tá com o nariz entupido, é porque a criança teve febre. É sempre uma desculpa barata para não servir a Deus. Mas aí quando nós estamos na hora do aperto, nós corremos para o Senhor. Veja, isso é errado. O Senhor, Ele não quer ser o Deus da hora do aperto na nossa vida. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer ter comunhão comigo e com você todos os dias. Todos os dias. E veja, nós temos que fazer aquilo que jamais faríamos por qualquer outra pessoa, mas pelo Senhor nós temos que fazer. Eu vou usar um exemplo meu aqui, tá? Eu acordo às 4 horas da manhã todos os dias. Eu vou trabalhar às 6, porque eu tenho que entrar às 6:30. Mas eu acordo às 4 horas da manhã. Por que eu acordo às 4:30 da manhã? Às 4 horas da manhã? Para poder tomar um banho cedo e 4:15 já estar aqui lendo a Bíblia, orando, tomando meu cafezinho, falando com Deus. Depois eu faço vídeo. Na sequência, eu arrumo as minhas filhas e vou para o trabalho. E um dia eu estava conversando com meu marido sobre isso e ele fez um comentário sobre renúncias, nós estávamos falando. E eu disse para ele assim, ó, se a gente quer algo maior na nossa vida, nós temos que fazer renúncias. E eu renuncio o sono, porque, gente, eu tenho paixão por dormir. Paixão. Eu amo dormir. Na primeira oportunidade para estar dormindo, eu estou dormindo. Só que o dormir estava me deixando muito acomodada. Então eu decidi que todos os dias eu vou acordar às 4 horas da manhã para ter o meu tempo com o Senhor. É uma decisão minha. E isso é um tipo de renúncia porque machuca a minha carne. Eu não quero. O meu eu não quero. O meu eu quer dormir até o máximo que pode durante a semana e no final de semana envergar dormindo. Mas esses momentos que eu tenho com o Senhor aqui fazem a diferença em todo o meu dia e na minha vida. Então veja, se nós queremos ter algo maior com o Senhor, se nós queremos que o Senhor multiplique em nós a nossa fé, os nossos dons, a nossa capacidade, nós temos que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, a nos mover e trazer para o Senhor tudo que nós temos, por menor que seja. E os discípulos fizeram isso. E o Senhor deu graças
Ele levantou e deu graças por aquele alimento. E olha quanta gente ele alimentou. E você acha que o Senhor ele não pode multiplicar na sua vida o que está faltando? Ele pode e Ele quer. Porque às vezes as pessoas acham que Deus não quer fazer algo diferente na vida da gente. E Ele quer. O problema é que nem sempre a gente deixa. A gente bota desculpa, a gente se sabota. Nós mesmos. Não faça mais isso contra você mesmo. Se levante da sua acomodação espiritual e vá fazer o que você não fazia. Veja, se você toda a vida fez uma coisa de um jeito e aquilo nunca deu resultado, será que não está na hora de você mudar o jeito que você está fazendo? Se você está só indo na igreja, eu vou dar esse exemplo, só indo na igreja nos domingos, mas você não busca em casa, não lê a Bíblia, porque para você está tudo certo, e só na igreja aos domingos. Mas você reclama que você queria isso, queria aquilo outro, queria ser mais espiritual, queria poder pregar, queria poder cantar, queria poder orar e as pessoas ficarem curadas. Veja, real tudo isso é lindo, mas tudo isso exige renúncia. Renúncia, sabe? É tirar todo o resto do centro e deixar apenas o Senhor. É você e Deus. É o meu tempo com o Senhor. Ninguém me incomoda nesse momento. Se eu não me engano, acho que era Susana Wesley, tá? Mãe do John Wesley, tá? Ela, quando ia orar, ela colocava um pano na porta, um pano, acho que era branco, sei lá, na porta do quarto. E os filhos sabiam que naquele momento ela estava com o Senhor. Existia essa importância no meu momento com o Senhor, para ela. Sabe, no momento dela com o Senhor, no caso. E olha, essa mulher, ela tem sido referência para nós, mães. E às vezes a gente não consegue orar e a desculpa que a gente dá é: ai, meu filho não deixa. Oi. Você pode orar. É só você achar um horário que a sua criança está dormindo. Se for muito pequenininha, se ele tem 15 minutos de soninho, ora nesses 15 minutos. Se ele já for grande, ele tem idade suficiente para entender o seu momento com o Senhor. Isso é muito importante. Não pense você que vai receber algo de Deus sem ter comunhão com Ele, porque isso não existe. Então coloque na sua vida como regra principal: eu tenho que ter o meu tempo com o Senhor, para que eu possa entregar o meu tudo. E por menor que seja esse tudo, o Senhor multiplicará. Se eu tiver o Senhor como prioridade na minha vida. Aquela multidão, elas saíram de suas casas para ouvir Jesus. Eles caminhavam quilômetros a pé, de uma cidade para outra, para ouvir Jesus. E o Senhor os alimentou, não deixou ninguém com fome. Eles comeram até ficar satisfeito. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida e na minha vida, a partir do momento que nós disponibilizarmos a servi-lo de todo o nosso coração. Um beijo, uma ótima sexta-feira. E se Deus Nosso Senhor quiser, amanhã vai ter live lá no Instagram, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Beijo.